Seja bem-vindo a este canal, que bom ter a tua presença, cada dia uma experiência nova com a vida dos santos. Hoje temos uma santa excepcional, doutora da igreja, e por isso você não pode perder este vídeo. Chegou a primeira vez no canal, se inscreva e participe conosco. Bom, primeiramente é sempre bom falar dos santos, mas tem alguns que atraem o nosso coração de forma especial. Eu posso dizer que meu coração se atrai bastante por aquilo que é o caminho que Santa Teresa d'Ávila deixou para a igreja como doutora. Uma mulher muito simples, de uma família que se dedicou a ensiná-la aquilo que são aquelas minúcias, justamente do desejo santo. Assim, o pai dela inflamou o coração dela, inflamou o coração da família. Imagine que com pouca idade, ainda muito jovem, ela e seu irmão Rodrigo quiseram fugir para dar a sua vida, quiseram ser mártires logo cedo e só foram impedidos de fazer isso porque o seu tio pegou eles bem na porta de saída da cidade antes que encaminhasse para o martírio. Para eles era melhor, sobretudo, ter a cabeça decepada do que perder a possibilidade de ganhar o paraíso de uma forma tão fácil. Afinal de contas, ela dizia o seguinte: para uma coisa que muito vale realmente entregar totalmente a vida. Tinha dentro dela um ardor muito grande por aquilo que eram os desejos do eterno. Será que também nós trazemos um pouquinho deste ardor? Mas como toda criança, adolescente, as coisas foram entrou pequenas vaidades, pequenos vícios, ela acabou se perdendo, não numa vida de pecado, mas numa vida que tirou aquela busca profunda de virtude, que depois ela só foi recompor tudo isso quando o pai estrategicamente colocou ela num colégio de freiras, e naquele colégio de freiras ela começou a observar as virtudes daquelas mulheres. Por isso sempre vale este caminho maravilhoso de entendermos o poder, a força que a virtude produz na nossa vida. E Santa Teresa tinha isso com muito gosto. Afinal de contas, ela foi uma grande estimuladora desses talentos. Uma das coisas que ela gostava era de almas determinadas, almas que pudessem escolher por Deus. Afinal de contas, ela tinha, por muito tempo depois de se receber aquela força, aquele desejo novo, através daquela vida daquelas freiras, e desejar também caminhar para esta vida de convento, essa vida bem monástica, ela entrou no Carmelo e começou ali todo o seu caminho. Apesar de ter virtude, faltava ainda a ela determinação. E o Senhor vai colocando as pequenas coisas na história, na vida dela, aquilo que era locutório, as suas pequenas falas, mas ao mesmo tempo aquele tempo que vai sendo gasto com tantas pessoas, com o carinho, com a reciprocidade. Mas às vezes aquele aparente bem pode produzir muito mal à alma, e ela entendeu bem isso depois. Ela, ao mesmo tempo que era uma pessoa que conversava com muitos, as pessoas reconheciam nela essa docilidade, esse prazer de estar ao lado dela. Ao mesmo tempo ela foi deixando tempo muito importante na vida de oração, principalmente quando ela passava por dificuldades ali com aquele pouquinho daquela aridez. Depois foram tantas as situações de enfermidade, chegaram realmente a ter ela como morta, mas o pai dela insistentemente não quis enterrá-la. E olha que as irmãs tinham aberto já o lugar para colocar o seu corpo, tamanha era a gravidade. Mas ela foi firme, decidida, e superou essa dificuldade, lógico, sobre uma graça especial de Deus. E daí diante começou a avançar no caminho de santidade, no propósito de conhecer a Deus, de amá-lo, de determinar-se naquilo que era a sua busca. E aos poucos ela foi entendendo, em meio a muitas lutas, muito recurso aos teólogos que frequentavam o locutório, aquela convivência, aquela amizade, foi percebendo que Deus chamava ela uma nova fundação, uma reforma do Carmelo, e trouxe vida nova essa reforma, mas também, sem dúvida, trouxe muitas perseguições, muitas inquietações na vida de Santa Teresa, porque os ideais vão surgindo, mas também junto com eles todas as dúvidas. Ela foi muito sábia, porque ela procurou os doutores daquela época, os grandes homens, para que através da providência destes homens e daquilo que ia acontecendo em torno dela, ela pudesse discernir
quais eram os caminhos. Com a radicalidade que ela desejava viver e que estava colocando em prática naquele convento, lógico, muitos se colocaram contra, houve realmente revolta por parte de outras comunidades, porque começaram aqueles processos de comparação entre o Carmelo, que era anterior, e aquele Carmelo que agora se estabelecia ali com aquelas irmãs descalças. Aquilo provocava conflitos, lógico, ela recebeu toda a resistência disso, mas soube pôr nas mãos de Deus. Foi afastada, colocada em um mosteiro que ela escolheu, e ali, sabiamente, Deus a convidou a fazer os seus escritos, a colocar em prática aquilo que ela aprendeu. E muitos dos seus livros, e nós temos aí o seu livro da vida, que foi colocado à parte, diante também dos questionamentos da Inquisição, afinal de contas tinham experiências místicas ali. Depois nós temos o Caminho da Perfeição e As Moradas, que é sua grande obra, além das fundações e tantos escritos que foram deixados. Mas o que caracteriza a sua obra? Primeiro, uma obra feita por experiência. Ela experimentou e foi falando, foi narrando aquilo que ela experimentou no caminho da mística até alcançar as 7ª moradas, que é onde há o matrimônio espiritual. Imagine você com este desejo pudesse alcançar a alta morada, que é este matrimônio espiritual. Ela vai consolidando um caminho, narra as suas experiências e você vai percebendo ali muitas vezes a sua simplicidade, de se questionar, de se achar pequena, de se pôr realmente nas mãos daqueles que eram letrados a condição de também não querer publicar ou fazer uso daquelas palavras, ela sempre colocando-se de forma simples. Muitas vezes ela faz pequenas ressaltas no texto, você vai ver que ela começa uma coisa e de repente lembrando de outra, começa um outro assunto, mas como nós sabemos, tudo em Santa Teresa, mesmo quando ela começa um assunto e vai para o outro, esse outro assunto que ela abre é precioso para todos nós como igreja. Eu deixo para vocês um convite. É impossível falar de tanta riqueza em tão pouco tempo sobre Santa Teresa. Seria injusto até um pouquinho com ela. Faça uma proposta, comece por exemplo com o Caminho da Perfeição, aonde ela escreve ali para aquelas irmãs que junto com ela começaram a Ordem do Carmelo Descalço. E ali ela constitui um caminho de oração que vale a pena você conhecer. Bom, e se ainda você quer saber um pouco mais, neste mesmo canal, vai lá nos vídeos, conteúdos, já tem alguns vídeos para você sobre a vida de Santa Teresa de Ávila, sobre aquilo que também é o seu trabalho, e eu quero produzir ali para vocês conteúdos valiosos para falar, para trazer esta espiritualidade tão rica, que vale a pena vocês se aprofundarem. Bom, este é um pouquinho da história, ainda tem todo este caminho que ela vai fazendo com São João da Cruz, que leva à frente também a questão da reforma no ramo masculino, enfim, são tantas coisas, vale a pena um pouco mais de Santa Teresa, por isso aproveite aí esses vídeos e vamos juntos para este tempo. Bom, enfim, ela empregou tanto, tanta força, tanto ardor, que é lógico, o tempo vai passando, as condições físicas vão se debilitando. Assim, aos seus 67 anos, no convento de Alba de Torres, na Espanha, em ocasião mesmo das reformas que ela produziu de dezenas de conventos, fundados nesses mais de 32 anos de Carmelo Descalço, ela sendo desses aí 17 femininos e 15 masculinos. Como que você vai percebendo toda esta força. Então, com tudo isso, veio a doença, depois ela veio a falecer com essa idade. Bom, o Papa Paulo VI, em 1970, proclamou Santa Teresa d'Ávila doutora da Igreja, a primeira mulher a obter este título. Ela abriu o caminho, depois nós temos outras mulheres que receberão este título. Mas, lendo Santa Teresa, olhando para a sua vida, sem dúvida, você vai encontrar alguém que é mestre na vida de oração. E vale a pena você conferir depois. Bom, se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, deixe o seu like e vamos juntos. Amanhã temos mais vídeos sobre o testemunho dos santos. Um grande abraço, Deus os abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.